Olá, tudo bom, gente? Aqui é o Roberto Bassi, professor da disciplina Economia. Na aula de hoje a gente vai tratar da evolução de como se deu a evolução da raça humana, dividindo essa evolução em eras e vamos tentar caracterizar essas eras de acordo com o modo de produção vigente, o modo de produção adotado pela humanidade em cada momento, em cada tempo. O modo de produção, gente, como o próprio nome fala, é a forma com que a sociedade se organiza para tentar produzir os bens necessários à sua sobrevivência, tá certo? Os modos de produção, eles são... Na verdade, isso é uma questão metodológica para se explicar de que forma a sociedade se organizou ao longo do tempo. E ela leva em consideração principalmente a propriedade, a quem pertence os meios de produção. Ou seja, os meios de produção são privados, pertencem ao Estado, são comuns, ou seja, pertencem à população, pertencem à sociedade. Como funciona isso? Então, ao longo da aula de hoje, a gente vai tentar descrever isso aí, esses pontos. Então vamos lá. Na pré-história, antes disso, vamos lá. A história começa o período chamado história começa com a invenção da escrita, tá certo? Antes disso a gente chama de pré-história. Na pré-história, em grande parte dela, a sociedade, ela não tinha uma organização, não existia um modo de produção. A gente disse que era o sistema comunal primitivo. Durante então grande parte da pré-história, os homens não se produzia nada, por isso que esse período não pode se chamar de modo de produção. Naquela época, estou falando dos homens das cavernas, tá, gente? Naquela época, o sustento era obtido a partir da caça, pesca e extrativismo. Não se produzia nada. Com o tempo, uma outra característica do sistema comunal primitivo, existente em boa parte da pré-história, é que as tribos eram nômades, ou seja, elas tinham que se deslocar, dependendo da estação do ano, para o sul, volta para o norte. Geralmente, quando o inverno se aproximava, os animais migravam para o sul, então eles eram obrigados a seguir os animais. Na primavera, os animais voltavam para o norte e volta para o norte outra vez. Só que esse movimento migratório gera um índice de mortalidade, de exposição e mortalidade da população muito alta. Com o tempo, surgiu a agricultura. Claro que isso aí aconteceu acidentalmente, alguém percebeu um dia que caindo um fruto de uma árvore, essa árvore nascia ali com o passar de algum tempo, com chuvas, enfim. Nascia uma árvore igual àquela que caiu, da onde caiu esse fruto. Então, com base nesse tipo de observação, surgiu a agricultura. A pecuária veio logo em seguida, né? Ou seja, vamos tentar. A gente então pega uma semente, enterra, joga uma água lá e vamos ver se dá. Daqui a um tempo você vê que nasce. Então a agricultura nasceu dessa maneira e o instinto de também fazer com que os animais convivam num ambiente cercado, num ambiente enclausurado ali, isso propiciava a reprodução dos animais. Então com isso se conseguiu, tanto com o advento da agricultura quanto da pecuária, que veio logo em seguida, a humanidade passou a poder produzir o seu alimento. Ou seja, a partir de agora não se depende simplesmente mais da caça, da pesca e do extrativismo. Agora sim o homem ele passa a produzir o seu alimento. Então nasce a partir daí o modo de produção escravista. Por quê? Então vamos lá. O trabalho realizado na sociedade, principalmente o trabalho de produção de alimentos, era realizado por escravos, certo? A agricultura e a pecuária, condição básica para que elas existam são terra, água e mão de obra. Então, quanto mais crescia a população, porque agora a partir do momento que as populações passaram a produzir o seu alimento, elas não têm mais aquela necessidade de migrar. Então elas se tornam, de nômades, elas passam a se tornar sedentárias, elas habitam um único lugar. Com isso, os riscos que elas correm é menor, elas se expõem menos, então elas podem... então, com isso, o grau de mortalidade diminui, ou seja, as tribos passam a população das tribos passa a crescer. Crescendo a população exige mais produção de alimentos. Então, para que se produza mais alimentos, é necessário mais terra, mais água, mais mão de obra.
Então, aos poucos, as cidades que surgem a partir da agricultura e pecuária, elas vão precisando de cada vez mais terras e vão invadindo essas terras até que uma cidade se esbarra na outra. Aí começam os conflitos de disputa por terra e água. Quem perde, geralmente, passa a ser obrigado a trabalhar como escravo na produção do alimento, alimento esse que vai ser entregue, claro, na grande maioria da produção, para a cidade conquistadora, para a cidade vencedora, e o restante vai ser distribuído entre a sociedade perdedora, certo? Então começa aí a utilização de mão de obra escrava. Por isso então que se dá o nome de modo de produção escravista, certo? A antiguidade, ela é basicamente toda caracterizada pela existência, pelo domínio do modo de produção escravista. Vocês, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de sociedade escravista daquela época. Impérios sumério, assírio, caldeu, mesopotâmico, persa, grego, romano. O Império Romano foi o último, certo? Com a queda do Império Romano, e todos eles se tornaram impérios vastos, né? Conquistando terras e mais terras e mais terras. Daí, inclusive no material tem um mapinha do que se tornou o Império Romano. Eles dominaram toda a Europa, parte da Ásia e a parte norte da África. Ou seja, se tornou um império gigantesco. Com o fim do Império Romano, os países que haviam sido dominados por Roma, eles voltam a ter sua independência, né? Então, e uma coisa caracterizava a escravidão na antiguidade. A escravidão não era resultado de cor da pele ou de religião ou raça. A escravidão, ela acontecia a partir da conquista. Elas eram fruto da conquista. Ponto. Não importava se era preto, japonês, índio, branco, não importa. A cor da pele não importa a raça. Se o povo foi conquistado, o conquistador tem direito de escravizar parte daquela população. Tá certo? Só que você não pode. Então, nos impérios da antiguidade, se escravizava outros povos. Agora, quando o Império Romano cai, ele desmonta e os países voltam a ter sua independência, eu não posso mais escravizar o meu próprio povo. Então, muda-se a nomenclatura, o escravo se torna servo, e o modo de produção, que agora não é mais escravista, passa a ser denominado como modo de produção feudal, porque a produção de alimentos ela passa a ser realizada nos latifúndios, nos feudos, quer dizer, já era, né? Vamos falar um pouco da propriedade da terra. Ainda na pré-história, ainda no sistema comunal primitivo, não existia o senso de propriedade. Tudo era de todo mundo, a sociedade era comunal, tanto é que era sistema comunal primitivo. Primitivo por ser altamente rudimentar, mas comunal porque tudo pertencia a todo mundo, não havia propriedade sobre bens. Com o surgimento da agricultura é necessária então a propriedade, porque imaginem só, se eu tenho uma terra que eu quero plantar alguma coisa, mas vai uma pessoa lá e quer montar um campo de futebol, isso é inviável, não pode. Então a terra, com o advento da agricultura, a terra passa a ter um proprietário. É necessário que exista o proprietário da terra, é necessário até para a própria sobrevivência da tribo. Então a terra passa a pertencer ao produtor do alimento. Esse produtor do alimento, ele passa inclusive a ter um status maior, ele passa a ter uma importância maior. Ele é o proprietário da terra e o responsável pela produção de alimento e, consequentemente, pela sobrevivência do restante da tribo. Então tá aí a razão da importância dessa pessoa em relação, da importância maior dessa pessoa em relação aos demais. As terras, então, com o fim do Império Romano, que é o último império escravista, por isso que eu dou ênfase no Império Romano, ele é o último escravista, os países conquistados retomam a sua independência e agora as terras os estados voltam a ser independentes e não tem mais o imperador romano. Agora cada país passa a ter o seu próprio rei, o seu próprio monarca, né? E claro, essa monarquia tem aliados na nobreza. Eles estabelecem como se fossem cargos, né, entre aspas, né, mas posições da nobreza que geralmente essas posições obedecem ao nível ao grau de parentesco com o monarca.
Quanto mais próximo, maior é a posição, mais elevada é a posição da pessoa no sistema monárquico, né? nessa aristocracia, na nobreza. E aí essas pessoas que geralmente cabe a propriedade da terra. São grandes faixas de terra. Hoje a gente chama de latifúndio, na época o nome mais comum era feudo, por isso o modo de produção feudal, certo? Quem trabalhava lá não eram escravos, porque eu não posso escravizar o meu povo, mas eram servos. Uma característica da sociedade feudal é que ela é uma sociedade estamental, não existe mobilidade de classe, isso não existe. Um servo nasce servo e morre servo, o filho dele nasceu servo e vai morrer servo. Ou seja, se não acontecesse nada, a sociedade ia continuar da mesma maneira. Assim como um nobre que nasceu nobre, ele morre nobre, ele pode até falir, ele pode quebrar, mas ele é um nobre. Ele tem então benesses, ele tem vantagens do governo. Ele recebe, por exemplo, ele tem direito à cobrança de impostos nos seus domínios, no seu feudo. E ele vive disso. Claro que ele também vive principalmente da produção de alimento realizada pelos servos dos que trabalham nos seus feudos. Tá certo? Esse período do modo de produção feudal corresponde à Idade Média, certo? Então existem vários filmes que vocês podem ver que caracterizam muito bem as sociedades medievais, enfim. Até que com o tempo o feudalismo o feudalismo a gente divide em dois períodos, né? O modo de produção feudal ou feudalismo, né? A gente pode dividir em dois períodos. A Alta Idade Média, que é o começo, são os primeiros 500 anos, né? Que vai mais ou menos do século V ao X, onde nesse período da Alta Idade Média se desenvolvem a agricultura e a pecuária. As atividades realizadas no feudo se desenvolvem demais, até que por volta do ano 1000 começam as cruzadas, certo? Que são movimentos de guerra realizados no Oriente Médio, porque num dado momento, por volta desse ano 1000, houve a unificação do Império Muçulmano, dos povos muçulmanos, e eles dominaram aquela região. Ali morreu Jesus Cristo. Então, para os católicos é uma terra sagrada, para judeus também é, né? E para os muçulmanos também. Então, em nome do domínio muçulmano sobre as terras que para os católicos também são sagradas, iniciou-se as guerras que a gente chama hoje de as cruzadas. Mas isso foi só o pretexto, é uma questão religiosa, é só o pretexto. O fato é que no Oriente Médio o comércio estava se desenvolvendo muito mais. É uma região em termos de solo muito pobre, de riqueza de solo muito pobre, e onde o comércio se desenvolve com muito mais facilidade do que a agricultura. Então, e a sociedade estava percebendo que o comércio ele tem menos riscos do que a agricultura. Imagine num momento de seca ou de inundação, você perde tudo, um agricultor perde tudo. Já o comerciante não, ele pega as coisas dele, coloca na carroça e vai embora. Tá certo? Então o comércio, fora que o produto manufaturado ele tem muito mais valor agregado, tem muito mais trabalho incorporado nele do que um produto agrícola. Então se ganha mais e com muito mais facilidade, com menos risco e mais facilidade. O comércio ele é mais lucrativo, ele se mostra mais lucrativo do que a simples produção de alimentos e venda. Então, a partir desse século X, começa, no século IX, X, e vai se acentuando com o passar do tempo, o comércio vai ganhando mais espaço. Então, aí começa o que a gente chama de Baixa Idade Média, que é quando há uma certa decadência das atividades rurais e a valorização do comércio. Logo em seguida, a humanidade entra num período que a gente não pode ser chamado de um modo de produção, mas um período, uma fase, uma etapa transitória, que é o mercantilismo. Foi nessa época que o Brasil foi descoberto, né? O mundo, os povos europeus passam a buscar rotas comerciais que podem propiciar então uma vantagem comercial. Eles buscam mercados mais distantes para levar os produtos que eles produzem, para trazer produtos que eles não produzem. Esses produtos que não existem aqui, eles vão vender a um preço muito maior, tá certo?
O objetivo é esse. Vou buscar, eu aqui um português, vou buscar lá na Índia, no Oriente, na África, enfim, produtos que não existem aqui. E claro, não existindo aqui, eu vou lá, compro por uma pichincha e vendo pelo olho da cara aqui no mercado. Ou seja, eu, empreendedor que financio essa viagem, essa expedição, eu lucro muito com isso. Então o comércio se mostrou algo extremamente vantajoso, extremamente lucrativo. O mercantilismo ele passa a ser uma fase intermediária entre o feudalismo e o capitalismo, que é o próximo modo de produção, característico da Idade Moderna, né? Que, claro, de hoje também, né? Mas na Idade Moderna ele surge principalmente graças à Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela dinamiza a produção, né? É claro que existiam produtos manufaturados feitos por artesãos desde a antiguidade, mas que com avanço, lento ainda, né? Mas que com o avanço das máquinas, de algumas técnicas, a produtividade vai aumentando aos pouquinhos. Com a Revolução Industrial, que foi a invenção da máquina a vapor, as possibilidades de ganho de produtividade são gigantescas. Antes da máquina a vapor já tinha surgido a máquina de tear, né, que foi a primeira máquina a surgir na face na humanidade. A máquina de tear, usada na indústria têxtil, que era uma máquina, imagina aquelas máquinas de costura a pedal, movidas a pedal. É aquilo, tá certo? Que já dinamizava a produção. Com o passar do tempo, as máquinas foram evoluindo, foram incorporadas em outros ramos da produção, até que no século XIX surgiu a máquina a vapor. Nossa, isso dinamizou a produção de mercadorias enormemente. Só que agora quem produz? Né? A quem pertence as fábricas? A quem pertence as grandes oficinas, as manufaturas? Ao seu proprietário, a uma pessoa que não está ligado mais ao feudo, ele está ligado ao capital. Ele é o dono do capital. Então esse dono do capital, o dono do dinheiro, vai lá, cria uma estrutura produtiva, uma oficina, depois se torna uma manufatura, e depois que são as fábricas de hoje. Então esse capitalista financia a construção, a criação dessa unidade produtiva, dessa fábrica, e começa a produzir mercadorias manufaturadas que vão ser vendidas no mercado, para o mundo inteiro. Ou seja, está aí a origem do capitalismo, do sistema capitalista, do modo de produção capitalista, certo? Agora, quem trabalha no modo quem produz, de fato, não é mais um servo. O servo não tinha salário. Quando muito, ele poderia receber parte da sua produção dos alimentos e trocar em algum outro lugar, em alguma feira ali da localidade, próxima ao feudo onde ele trabalhava. Mas, em geral, como é que funcionava a questão da mão de obra? O servo tinha que trabalhar ao menos 4 dias por semana nas terras do senhor feudal, e os outros 3 dias ele trabalhava nas terras que o senhor feudal arrendava para ele. Com a produção desses 3 dias ele pagava o arrendamento dessas terras, e se sobrasse, daí o que sobrasse ele alimentava a família dele, e se sobrasse ainda mais alguma coisa, aí sim talvez ele pudesse vender no mercado local. Isso eu digo talvez porque essas normas variavam de feudo para feudo, certo? No modo de produção capitalista não adianta. Um servo, que era os servos eram a maior parte da população, eles não têm renda. Então quem não tem renda, como é que consome? Não consome. O modo de produção capitalista então entendeu que não é o sistema servil de mão de obra, ele é inviável. É necessário o sistema assalariado. Então essas pessoas se tornam trabalhadores assalariados no sistema capitalista, no modo de produção capitalista. E aí vai, o modo de produção capitalista é esse que a gente conhece hoje, cuja propriedade dos meios de produção pertence ao capital privado. E pronto, acabou. Na próxima aula nós vamos falar das linhas do pensamento econômico que caracterizam isso aí, cada um desses modos de produção, certo? Existiu, estou falando de União Soviética, Cuba ainda é um modelo que se persiste. Coreia do Norte eu não vou falar porque aquilo lá não é um modo de produção socialista, aquilo lá é um império, tá certo? Pode até ter um nome de modo de produção socialista, mas de se incorporar como socialista, mas não, aquilo lá virou um império, voltou à Idade Média. Mas e existe a China hoje, como modo de países como modo de produção socialista, né? A União Soviética não deu certo por uma série de fatores, corrupção, falta de organização, estratégias econômicas adotadas de uma maneira equivocada,
Enfim, Cuba é uma ilha muito pequena, sempre foi financiada graças à contribuição soviética, mas o que existe hoje é a China. A China, ela, não confunda, não se enganem pensando que a China é um país capitalista. A China é um país socialista onde existe a presença maciça do Estado e que adotou uma estratégia de mercado que é chamada de capitalismo de Estado. Ela atrai empresas capitalistas do mundo inteiro para produzirem lá dentro. Claro, seguindo as ordens estabelecidas pelo governo chinês, pelo Partido Comunista Chinês. Não existe o que existe aqui, por exemplo, nos outros países, a livre iniciativa, a livre concorrência. Você não tem direito a abrir a empresa que você quiser, onde você quiser, não. Você tem que seguir as regras de lá. O Estado chinês ele passa a ser sócio das empresas que são abertas lá. Enfim, uma série de regras que a gente vai conversar depois sobre isso. O modo de produção comunista também é um conceito, né? Para que pudesse existir o modo de produção comunista, o ser humano, a raça humana, deveria se desprender das questões materiais. No socialismo, um dos pilares é a cada um de acordo com o seu trabalho, ou seja, no socialismo, ao contrário do que muita gente pensa, existe sim diferença de classe. Um gari de rua, ele vai receber um salário necessário à realização do seu trabalho. Claro, aí qual a necessidade para um gari de rua realizar o seu trabalho? Quase nenhuma, ele nem escolaridade grande precisa, de muito avançada ele precisa. Mas de qualquer forma ele tem que ganhar um salário digno, capaz de sustentar a sua família, dando alimentação, saúde, moradia, educação, enfim, vestuário, lazer. O salário tem que ser digno, isso não se discute. Agora, um médico, esse sim precisa fazer uma faculdade, residência, pós-graduação, mestrado, ele tem que se reciclar de tempos em tempos, ele tem que participar de congressos internacionais, seminários, pesquisar, publicar, enfim, a necessidade de gastos de um médico é muito maior do que do gari de rua. Logo, o salário dele vai ser muito maior, a remuneração de um médico vai ser muito maior. Lembrem, a cada um de acordo com o seu trabalho. Então vamos comparar agora o gari de rua e o médico. O médico ganha mais que o gari de rua. Pronto. Tá aí já uma diferença de classe. Agora vamos comparar dois médicos. Existem um médico ruim e um médico bom. O médico bom, é claro que ele vai ter uma procura muito maior do que o médico ruim. Ou seja, o médico bom ele vai ganhar muito mais do que o médico ruim. E como ele é um só, ele vai poder cobrar mais, porque o tempo dele é precioso, tem muita gente que tem na fila. Então o que ele faz? Para tentar equilibrar, ele cobra mais e pronto. Ele tem todo o direito de fazer isso, mesmo no modo de produção socialista. Ou seja, existe diferenciação de classe, baseada no trabalho realizado por cada um e na competência de cada um. Entenderam? O que não se discute é a qualidade mínima de rendimento de uma pessoa. Ela tem que ser digna, ela tem que ser capaz de sustentar a família desse trabalhador. O modo de produção comunista, ou comunismo, o pilar dele, um dos pilares é a cada um de acordo com a sua necessidade. Ou seja, nesse modo de produção comunista, aquele médico bom que tem plenas condições de ganhar o suficiente para comprar uma casa aqui em São Paulo, uma casa na Ilhabela e uma fazenda, uma casa em Ribeirão Preto, ele precisa disso? Ele não precisa. Então ele faria o quê? Ele seria uma pessoa desprendida desses bens materiais e falaria: não, eu moro em São Paulo, eu preciso de uma casa. A minha renda que me permite comprar essa casa em Ilhabela e uma casa em Ribeirão Preto, eu dou para o Estado, eu coloco à disposição do Estado, para que o Estado adote políticas de moradia, por exemplo, que vão propiciar a possibilidade de construírem casas populares, por exemplo, que vão ser vendidas, que vão ser oferecidas às populações que ganham menos. Por exemplo, aquele gari de rua. Só que isso aí, meu amigo, depende muito do desprendimento pessoal, né? Será que a humanidade vai chegar nesse ponto de abrir mão de uma possibilidade como essa? Eu vou abrir mão de ter uma casa em Ilhabela, uma casa em Ribeirão Preto, né? Eu poderia, claro, ir numa pousa, simplesmente não, eu ganho o suficiente, eu vou pegar uma pousada em Ilhabela, eu não preciso ter uma casa em Ilhabela, mas eu abriria a mão? Será que o ser humano está preparado para isso? Então nesse ponto é que, inclusive Karl Marx, que cria esse conceito de
os conceitos de modo de produção, ele mesmo dizia que era utópico, o capitalismo era utópico. Então, enfim, né? É para se pensar. Bom, a aula de hoje então foi a respeito da evolução da humanidade, né, ao longo das eras e de que forma ela se organizou ao longo do tempo. Lembrando, no socialismo a presença, os modos de produção são socializados. Desculpe, eu esqueci de dizer isso. Socialismo é o quê? Os modos de produção deixam de pertencer à propriedade privada e passam a pertencer à propriedade social, ao Estado, que organiza isso aí. Não estou falando do barbeiro, da padaria. Deixa o padeiro ser o padeiro à vontade. Isso não tem necessidade nenhuma. O grau de envolvimento do Estado varia de país para país. Cada país acha que tem que fazer de um jeito. Cuba, por exemplo, qualquer sapateiro é do Estado. Qualquer sapataria, qualquer botequim pertence ao Estado. Isso é um absurdo, né? Agora, na China, por exemplo, eles socializam os meios de produção relevantes, uma grande indústria. Um pouco importa para o chinês se o restaurante é privado. Isso aí não tem problema nenhum de ser, né? Enfim, mas esse grau de estatização varia de país para país, tá certo? Isso aí não existe um modelo perfeito. O que se mostrou até hoje, até agora, é a China que adota esse capitalismo de Estado e está se tornando, em algumas décadas ela vai se tornar a maior potência econômica do mundo. Ela vai superar inclusive os Estados Unidos, que hoje é a maior potência, tá certo? Por hoje é isso. Vamos lá, gente. Ao final do texto vocês vão ver lá uma pequena atividade para ser respondida e entregue então no final, quando a gente retornar às aulas presenciais, tá certo? Se cuidem, fiquem em casa. Um abraço.